Mavi está em uma encruzilhada. O que começou como uma simples desconfiança em relação a Mércia agora tomou proporções inimagináveis. Ele percebe que Mércia, essa personagem enigmática e manipuladora, não age sozinha. Existe alguém nos bastidores, um cúmplice obscuro, operando ao seu lado para ajudar nos crimes que a vilã vem arquitetando ao longo da trama. Mas quem poderia ser? E qual é a motivação por trás dessa parceria sinistra? Com o coração batendo forte e determinado a não deixar Mércia vencer, Mavi se lança em uma investigação cheia de reviravoltas e perigo. Ele sabe que encontrar o cúmplice não só revelará o próximo movimento da vilã, mas também salvará aqueles que ele ama e trará justiça para os que foram prejudicados. Enquanto Mavi começa a desvendar a teia de mistérios ao redor de Mércia, os primeiros nomes começam a aparecer como possíveis cúmplices. Quem poderia estar ao lado dela, oferecendo suporte em seus planos cruéis? Um antigo amigo, um familiar próximo, ou talvez alguém que aparentemente não teria nenhum motivo. As suspeitas pairam sobre vários personagens, cada um com segredos que poderiam justificar sua lealdade à vilã. E é aí que Mavi começa a coletar as primeiras pistas, pequenos detalhes que passaram despercebidos pelos outros, mas que para ele são como um mapa para o próximo passo. Cada descoberta alimenta ainda mais sua determinação e coloca em risco o sigilo que Mércia e seu cúmplice tentaram preservar a qualquer custo. A investigação de Mavi agora o leva ao passado de Mércia, e a importância dessa nova pista não pode ser subestimada. Mergulhando na história da vilã, Mavi descobre que Mércia não é uma vilã comum. Ela carrega uma bagagem de traumas, perdas e rivalidades antigas que podem ter sido a faísca para sua maldade atual. Em meio a esse passado turbulento, aparecem indícios de relacionamentos suspeitos e alianças que podem estar ligados diretamente ao cúmplice. Esse passado turbulento que emerge começa a pintar um quadro mais sombrio de Mércia, sugerindo que quem está ao lado dela talvez tenha razões pessoais para seguir esse caminho sombrio. Para Mavi, essa descoberta é um lembrete de que não apenas Mércia é perigosa, mas quem está ao lado dela pode ser ainda mais imprevisível. A investigação se intensifica, e Mavi começa a enfrentar desafios inesperados. A cada pista que ele desvenda, surgem novos obstáculos, como aliados de Mércia dispostos a fazer de tudo para encobrir a verdade. As armadilhas aparecem a cada esquina, dificultando a busca por respostas e colocando a segurança de Mavi em risco. O que torna tudo mais complicado é que Mércia parece estar sempre um passo à frente, prevendo os movimentos dele e desfazendo suas descobertas antes mesmo que ele possa agir. A cada revés, Mavi se sente mais determinado, mas também ciente de que está entrando em um território cada vez mais perigoso. Quando Mavi pensa que está próximo de uma resposta, um acontecimento inesperado altera completamente o rumo da investigação. Um novo personagem aparece na trama, alguém misterioso, que parece saber mais do que todos imaginam sobre os segredos de Mércia e o que realmente está em jogo. Esse indivíduo, cujas intenções são incertas, começa a guiar Mavi em uma direção totalmente nova, sugerindo que a verdade pode ser ainda mais sombria do que ele supunha. A presença desse personagem misterioso é um divisor de águas, pois agora Mavi não sabe se pode confiar nas pistas que tem ou se está sendo manipulado para um plano maior. A introdução de novos personagens aprofunda ainda mais o mistério. Cada um deles tem uma ligação com Mércia e um passado que parece estar entrelaçado com os eventos recentes. Há aqueles que alegam ter sido vítimas das ações dela, outros que parecem ter dívidas com ela, e alguns que surgem com uma ambiguidade que faz Mavi questionar suas verdadeiras motivações. Enquanto ele tenta entender o papel de cada um na trama, Mavi começa a perceber que essa rede é mais complexa do que imaginava. Esses novos personagens não apenas aumentam a tensão, mas também trazem novas teorias sobre quem pode estar ajudando Mércia e por quê. À medida que Mavi avança na investigação, ele começa a notar como as descobertas estão afetando todos ao seu redor. Cada passo que ele dá revela ligações inesperadas entre o cúmplice de Mércia e personagens que antes pareciam alheios ao caso. Essas conexões não apenas revelam mais sobre as relações entre os personagens, mas também aumentam as apostas para Mavi. Ele agora carrega o peso de saber que, se continuar a cavar, poderá colocar em risco a vida de pessoas próximas. Mas, ao mesmo tempo, ele sente que precisa seguir em frente, pois o silêncio pode ser ainda mais perigoso do que a verdade. Enquanto Mavi mergulha fundo na busca pela identidade do cúmplice,
teorias começam a surgir entre os fãs, que acompanham cada detalhe da investigação com entusiasmo. Alguns acreditam que o cúmplice é alguém que sempre esteve ao lado de Mavi, alguém com uma fachada de bondade. Outros especulam que a pessoa é uma figura inesperada, alguém que não aparenta ter qualquer ligação com Mércia. Esse mar de teorias enche Mavi de dúvidas, mas também o motiva, pois ele sabe que, quanto mais ele se aproxima da verdade, mais claro fica quem realmente é amigo e quem está contra ele. Essas especulações criam uma atmosfera de mistério que aumenta o clima de suspense e envolve o público ainda mais na trama. Em meio a todo o suspense da investigação, a performance dos atores se torna uma parte fundamental na entrega da trama. As expressões de Mavi, seu olhar decidido, mas às vezes inseguro, e a forma como ele interage com cada personagem suspeito criam uma camada extra de intensidade. A atriz que interpreta Mércia consegue transitar de forma impecável entre o papel de uma mulher charmosa e a de uma vilã fria, o que aumenta a tensão em cada cena em que ela aparece. Para o público, a atuação dos personagens faz com que eles sintam cada emoção, cada suspeita e cada momento de revelação de uma forma única, o que torna a Mania de Você tão cativante. A essa altura, Mania de Você já se consolidou como um sucesso absoluto, e não é à toa. A novela tem cativado o público com uma narrativa densa, personagens complexos e uma investigação que desafia até os espectadores mais atentos. Mavi, com sua determinação e senso de justiça, se tornou um personagem querido, enquanto Mércia, com sua aura de mistério, provoca a curiosidade de todos. Cada episódio traz uma nova peça do quebra-cabeça, e a intensidade das reviravoltas mantém todos ligados à tela. O público sente que não está apenas assistindo a uma história, mas embarcando em uma verdadeira experiência de investigação e suspense ao lado de Mavi. A investigação chega ao ápice, e Mavi finalmente está prestes a descobrir a verdade. Após uma série de pistas ambíguas, contradições e armadilhas, ele sente que todas as peças estão se encaixando. Em uma sequência de tirar o fôlego, ele segue as últimas pistas que o levam a um confronto direto com Mércia, talvez com seu cúmplice. Essa descoberta iminente não é apenas uma questão de justiça, mas de sobrevivência, pois Mavi sabe que, se hesitar agora, pode ser tarde demais para ele e para os que ele ama. Esse é o momento em que tudo pode mudar, e o público está na ponta do sofá, aguardando ansiosamente para saber como essa história terminará. Depois de uma investigação repleta de reviravoltas e falsas pistas, Mavi finalmente chega à chocante conclusão de que o cúmplice de Mércia é ninguém mais ninguém menos que Iberê, o seu braço direito e amigo pessoal em seu hotel. Essa descoberta é devastadora para Mavi, pois o Iberê não apenas o enganou, mas também manipulou todos ao seu redor, agindo sob o disfarce de amigo fiel. Em um confronto eletrizante, Mavi revela que o Iberê vinha ajudando Mércia a encobrir seus crimes e a desviar suspeitas, usando informações internas sobre a investigação. Esse confronto revela a verdade, expondo todos os segredos e lealdades duvidosas que vinham sustentando a trama, trazendo à tona a traição que estava escondida bem debaixo do nariz de Mavi. Após a revelação do cúmplice e o desmascaramento de Mércia, Mavi expõe a verdade em um telão do hotel e convidou várias pessoas famosas e a mídia para ir a esse evento. Chamou também um delegado para o evento, onde ele apontaria quem era o vilão por trás da morte de Molina e o acusou. Para Mavi, o peso da verdade vem acompanhado de decisões difíceis e sacrifícios. Os outros personagens, que estavam interligados nessa rede de intrigas, também enfrentam os desdobramentos das ações de Mércia e de seu cúmplice Iberê. Alguns encontram redenção, enquanto outros enfrentam as consequências de suas alianças e escolhas. Esse momento é crucial, pois revela o lado humano e emocional de cada personagem, mostrando como uma trama de mistério pode afetar vidas de forma irreversível. Mavi, por sua vez, sai dessa experiência mudado, com uma visão mais clara de quem ele realmente é e do que está disposto a fazer por aqueles que ama. Rudá foi inocentado depois que Mavi expôs toda a verdade em rede nacional, podendo ele andar livremente sem se preocupar com a polícia. Os fãs e críticos não param de comparar o Mania de Você com outras produções do gênero, destacando sua profundidade e originalidade. Enquanto outras novelas podem focar em dramas familiares e triângulos amorosos, Mania de Você se destaca por trazer um enredo de mistério e investigação policial, algo que vai além do comum. A busca de Mavi pelo cúmplice de Mércia é um diferencial que coloca essa novela em outro patamar,
criando uma experiência que mistura tensão, ação e drama de forma equilibrada. Esse tom inovador desperta ainda mais o interesse do público e leva até mesmo quem não é fã do gênero a se envolver com a trama e a torcer pela vitória de Mavi sobre as forças que querem vê-lo fracassar. Com a verdade finalmente exposta, o público fica com a sensação de missão cumprida, mas também com um gostinho de quero mais. A jornada de Mavi chegou ao fim, mas a intensidade dessa história deixa marcas. Mas, me diz, o que você achou dessas revelações onde Iberê era o cúmplice de Mércia? Você acha que Mavi fez certo em montar esse plano e mandar a mãe e o melhor amigo para a cadeia? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.